Jonas tenta fugir de Deus e mudar até de endereço para não mudar sua atitude. Nós, obreiros, servos do Senhor, até naquela mesma voga e via que nós falávamos hoje à tarde, precisamos estar abertos à renovação. Pois que cada tempo, cada época, cada contingência histórica demanda e exige de nós uma compreensão específica, uma abordagem específica. E Jonas, antes de pedir que Deus mudasse seu propósito e plano em relação aos ninivitas, Jonas tinha que ter trabalhado a atitude do seu coração, em especial em relação primeiramente a Deus e posteriormente em relação ao povo ninivita. Jonas tentou orar, ou pelo menos em algum momento não quis orar, mas foi cair exatamente numa reunião de oração. E por ironia da história, e talvez por modo particular e maneiras singulares de Deus trabalhar, os pagãos aqui oram mais do que o homem de Deus. Isso é horrível. Quando nós, servos do Senhor, quando nós que temos o chamamento da parte de Deus, e por obrigação de ofício temos o dever de entender melhor o fluir do plano e do propósito do Senhor, acabamos por ser arguidos, chamados a atenção por aqueles que militam ou laboram em outra arena, em outra dinâmica, em outra perspectiva. Jonas confessa uma teologia, dizendo que vivia diante de um Deus que havia criado os céus e a terra, mesmo, enfim, criado o universo, mas que na prática tentava fugir dele, caiu em incoerência. Seu nacionalismo exacerbado, exagerado, impediu que ele enxergasse o propósito de Deus no sentido de salvar os ninivitas. Porque por antecipação, na agenda de Jonas como profeta, ele havia arriscado a possibilidade de os ninivitas serem incluídos no propósito abençoador de Deus. E passou então a fazer uma leitura estreita, tacanha, limitada, imaginando que Deus então rezaria pela sua cartilha, e Deus que é Deus do universo, Deus que é criador e sustentador de todas as coisas, havia no seu eterno propósito incluído os ninivitas, que naquela contingência eram verdadeiramente inimigos dos israelitas, mas não eram, por assim dizer, e por essa razão, inimigos de Deus. Saibamos disso. Aqueles que às vezes a gente resolve excluir, Deus resolve incluir. Aqueles que a gente resolve afastar, Deus resolve chamar para perto. Aqueles que a gente resolve não tê-los na nossa festa, Deus manda, através de Samuel, dizer: ninguém se assentará à mesa e ninguém comerá o banquete aqui, enquanto aquele que vocês excluíram desta festa e nem incluíram no hall de convidados não esteja presente aqui, porque Deus sempre resolve lembrar daqueles que os homens acabam por esquecer. Pois que não labora, ele não trabalha, ele não tem uma visão de vida da nossa ótica. E ademais, numa outra situação aqui, quando o homem de Deus, objetiva e claramente chamado pelo Senhor para um propósito, resolve desobedecê-los, a gente acaba incorrendo nessas situações extremamente perigosas, tanto para a gente quanto para os outros. Primeira delas, essa atitude que Jonas tinha
de tentar e esperar que até Deus mudasse o seu propósito e plano, para não mudar a sua atitude interior em relação aos seus inimigos, aos ninivitas. Pode nos afastar da vontade de Deus. E não há algo pior para o cristão, e sobretudo para o obreiro da causa do Senhor, tentar levar avante uma vocação ministerial dissociada, alienada, divorciada da vontade clara e objetiva de Deus. É certo que andar na vontade de Deus nem sempre implica tranquilidade, nem sempre implica facilidades, mas pode ter certeza, se permanecermos no centro da vontade do Senhor, a despeito de qualquer coisa, de qualquer adversidade que porventura aconteça à nossa volta, nós temos a garantia da presença do Senhor, e ela por si só nos basta, pois ela é capaz de nos sustentar. Então cuidado, é melhor que mudemos a nossa atitude, pois se permanecermos nesta rota de desobediência, essa atitude nos afastará da vontade de Deus. Há um segundo erro aqui, que a gente precisa refletir nele. Quando a gente mantém na alma essa atitude e resolve desobedecer a ordem clara e objetiva de Deus, nós incorremos em terríveis incoerências teológicas e doutrinárias. Não há algo mais difícil e terrível, mais prejudicial para a igreja do Senhor nesta era tão conturbada, confusa, agônica e problemática em que vivemos, do que a grande distância que as pessoas acabam por perceber entre a nossa teologia confessada e a nossa doutrina vivenciada. Sabe? Porque no que concerne a obra de Deus, eu e você, como servos do Senhor, alcançados pela graça salvadora e o evangelho transformador de Cristo, nós lemos a Bíblia, mas tem muitos homens aí fora que têm uma única possibilidade de conhecer a Deus, é lendo a minha e a sua vida, pois que o único livro que eles lerão é o meu e o seu livro existencial. Eu e você lemos a Bíblia, eles lerão a nossa vida. Então, é perigoso para a obra de Deus, mormente e especialmente para nós obreiros, quando nós não conseguimos aproximar, pelo menos aproximar, o discurso e a doutrina verbalizada da teologia praticada. Jonas chegou a dizer para aqueles homens, afirmou a eles que ele cria, servia, adorava um Deus soberano que criara os céus e a terra. Mas aqueles homens perceberam, você está em grande incoerência. Como é que você consegue afirmar que serve a um Deus soberano que criou os céus, a terra e o mar e resolve fugir dele? Eles estão quase que dizendo, ele te achou aqui, pronto, eu vou estar com você aqui. Essa tempestade que veio sobre nós é em função disso. Se você crê num Deus que fez os céus e a terra, soberano e governa o mundo, eles estão dizendo para Jonas, e por extensão a todos nós aqui, a gente tem que viver em coerência com esta verdade. Oxalá, tomara, o Espírito de Deus dê ao meu e ao seu coração esta compreensão. Porque a igreja do Senhor nesse Brasil nesse país precisa urgentemente resgatar, ou pelo menos fazer pontes de contato entre a bonita teologia pregada e verbalizada e a vida praticada pelo existir e a moda e a maneira que a vida vai acontecendo. Mas há uma terceira situação aqui, terceiro erro que esse homem correu e que nós obreiros envolvidos na obra do Senhor corremos o risco, porque aqueles que se aproximam de Deus têm também maiores responsabilidades. Agora,
É possível que nós venhamos desejar ardentemente as benesses e os benefícios de estar próximo de Deus, mas de repente não querermos assumir as responsabilidades que decorrem dessa proximidade. O próprio Jesus falou: a quem muito é dado, muito será exigido. Alguém disse que o privilégio tem a mesma medida da responsabilidade. Jonas teve a bênção inaudita de ser abordado pelo próprio Deus, de receber em primeira mão a vocação da parte de Deus. Mas não obstante a isto, Jonas incorreu nessa atitude de rebelião, no coração e na alma, e acabou por cometer um outro erro. Quando nós nos afastamos voluntária e arrogantemente da vontade de Deus, nós causamos prejuízos aos outros e a nós mesmos.